Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luciana Martinez e estou aqui para dar algumas explicações para vocês, né, referente ao portfólio da cadeia de suprimentos que vocês precisam estar entregando agora neste mês. Então, o primeiro assunto é o assunto um, que ele fala, né, da cadeia de suprimentos integrada, da colaboração que a gente tem que ter entre as empresas aí para o fluxo das operações caminharem mais rápidas, né? Ele fala das operações que são integradas, né? Desde a compra inicial da matéria até a entrega de bens e serviços para o cliente. E aí ele fala para você, com isso em mente, ele pede para você explicar a estrutura de uma cadeia de suprimentos, pesquisando aí uma empresa, um exemplo de uma empresa real. Então, vocês podem pesquisar uma empresa real, vocês podem falar do Walmart, vocês podem falar do Carrefour, vocês podem falar da Riachuelo, né? São empresas que têm uma cadeia sólida, uma cadeia forte, né? O Walmart, por exemplo, ele trabalha com a sincronização de mercado, porque ele tem vários fornecedores de várias marcas, o Carrefour também, né? Outros tipos de mercado também. É isso que vocês precisam falar aí do portfólio de vocês. Então, você precisa entender qual que é a área realmente de atuação dele, né? Qual que é o planejamento da distribuição dessas mercadorias, como eles fazem isso e o que eles fazem aí para reduzir custo e aumentar a competitividade que eles têm entre os concorrentes, tá? É nessa forma que vocês vão explicar o assunto um. Já no assunto 5, ele fala para vocês aí da gestão de suprimentos, que é a seleção e a homologação de fornecedores. Como que vocês podem fazer isso? Aí ele conta a história de Pedro, né, que ele é um funcionário dedicado, e aí agora supervisionado por Amanda, ele teve uma incumbência aí de desenvolver novos fornecedores aí de motores. E como vocês podem fazer isso, né? A primeira coisa do fornecimento de algum tipo de fornecedor é se ele tem capacidade de entrega. Essa é a primeira coisa que vocês precisam avaliar. E o critério de avaliação entre os fornecedores, eles precisam ser justos, né? Empresas que estejam ali dentro do mesmo nível, porque senão não tem como vocês avaliarem. Então, você vai fazer tipo um checklist, vão considerar se ele é excelente, se ele é bom, se ele é regular, se ele é insuficiente. E dentro desses critérios de avaliação, vocês podem avaliar custo, vocês podem avaliar a entrega, o tempo da entrega, a estabilidade que a empresa tem, qual que é o tipo do negócio real dela, quanto tempo de fornecimento ela já tem no mercado, é, qual é a habilidade técnica que ela tem para isso, qual que é a capacidade de produção, se ela tem pós-venda, se ela não tem pós-venda, aonde que ela está localizada, se ela está perto de fornecedor ou não, qual é o tipo de exposição de fornecedor que ela tem. Então, são vários critérios aí que vocês podem avaliar quando se fala de fornecedor, tá bom? E aí o último assunto aqui, ele fala da Júlia, né? A Júlia é uma proprietária aí de uma loja de calçado e como ela estava tendo muitas procuras ultimamente, ela resolveu então abrir uma loja online. E aí depois que ela abriu essa loja online, depois de 4 meses, ela começou a ter muitos problemas. Ela começou a ter muitas reclamações por dia, mais de 3 reclamações por dia, né? E aí a pergunta aqui, ele pergunta para vocês que tipo de indicadores que vocês poderiam fazer para monitorar o que estava acontecendo com ela, né? O que vocês poderiam avaliar, quais os indicadores que poderiam ser vistos e acompanhados para medir a satisfação do cliente. Então, vocês poderiam medir o tempo do ciclo do pedido, qual que é o percentual de entrega em relação a prazo, quanto tempo entre o recebimento do pedido e o início do processo, da produção, qual que é o tempo entre um e o outro até chegar no cliente, qual é o tempo de resposta do cliente, qual é o percentual de devolução que está acontecendo, quanto tempo está demorando para chegar até o cliente. Então, é tudo isso aí que vocês podem estar avaliando. Uma
ferramenta que vocês podem estar usando e o KPI, que ele avalia esse tipo de indicador aí de desempenho, tá certo? Então, é nessa linha de raciocínio para vocês poderem aí realizar o portfólio de vocês, tá bom? Então, até a próxima.